Olá, amigo, tudo bem? Que bom ver você aqui de novo. Vamos lá, ó, a correção de mais um exercício aqui, ó. Parte do enunciado, ele diz assim: a figura é formada por 3 triângulos retângulos e a medida dos catetos do primeiro triângulo é igual a 1. Tá lá, ó. Primeiro triângulo, os catetos mede 1, não é? Nos demais triângulos, um dos catetos é igual à hipotenusa do triângulo anterior. Então assim, tá vendo? Aqui, ó, primeiro triângulo, os catetos mede 1. E a hipotenusa desse triângulo aqui de baixo, que é o primeiro, vai ser cateto desse triângulo de cima, que é o segundo triângulo. E diz que o outro cateto vale 1. Então, esse triângulo aqui do meio, um cateto, ó, vai ser a hipotenusa do triângulo de baixo. E o outro cateto dele mede 1. Essa é a informação que ele está dando. O mesmo acontece com esse último triângulo. A hipotenusa desse segundo aqui vai ser cateto desse aqui de cima. E aí vai ter o outro cateto valendo 1. Tá legal? Então, dito isso, ele fala assim, ó, calcule a tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo beta e a tangente do ângulo gama, que é esse terceiro ângulo aqui. Vamos ver. Primeiro, a tangente do ângulo alfa, ela está tranquila de ser calculada, né? Olha lá, ó. A tangente do ângulo alfa, você sabe que a tangente é calculada quando você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente, não é isso? Nesse primeiro triângulo aqui, ó, se pegar o ângulo alfa, cateto oposto mede 1, então o cateto oposto mede 1, e o cateto adjacente também mede 1, olha lá. Então vai ficar 1 dividido por 1, 1. Tá aí, a tangente do ângulo alfa mede 1, né? Tá aí o primeiro. Então, essa tangente aqui mede 1. Agora você percebe o seguinte, para calcular a tangente do ângulo beta, que é esse ângulo do meio, eu tenho esse cateto, eu tenho que saber quanto mede esse cateto aqui, ó. E para descobrir esse cateto nada mais é do que a hipotenusa desse de baixo. Esse triângulo de baixo é um triângulo retângulo, ó, tem 90 graus, tem 2 catetos valendo 1. Triângulo retângulo. Se você conhece 2 catetos, é fácil calcular o terceiro, né? Usando o teorema de Pitágoras, não é isso? Então vamos lá, ó. O teorema de Pitágoras fala assim, que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Então essa hipotenusa que não sabemos qual é ao quadrado, olha lá, ó. Essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao primeiro cateto que vale 1 e o outro também vale 1. Então vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que são os 2 catetos. A hipotenusa ao quadrado, perdão, vai ser igual a 1 ao quadrado 1 mais 1 ao quadrado 1. Logo, o A, né, vai ser igual a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, 2. Então, a hipotenusa vai ser igual, esse 2 passa para o outro lado, formato de raiz quadrada, então a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 2. Bem tranquilo, né? Essa hipotenusa aqui, ó, ela vale raiz quadrada de 2, que vai ser um cateto desse triângulo de cima, tá certo? Sabendo disso, vamos calcular agora a tangente do ângulo beta. Olha lá, ó. A tangente do ângulo beta vai ser igual. Tangente é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, quando se trata de triângulos retângulos, né? Então, ó, o ângulo beta está aqui. O cateto oposto mede 1, que está lá. E o cateto adjacente, se o A mede 1, esse é o cateto adjacente, que ele mede raiz quadrada de 2. Tá aí, então, 1 sobre a raiz quadrada de 2. Você lembra que a raiz quadrada não deve ficar no denominador, ela tem que sair daí. Então temos que fazer a radiciação, né? Para retirar essa raiz daqui. Isso significa que essa fração deve ser multiplicada pelo denominador, que é a raiz de 2. Olha lá, ó. Então vai ficar 1 vezes a raiz de 2, vai ficar a raiz de 2, e 2 vezes a raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado, não é? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Daqui em cima vai sair raiz de 2, e aqui, ó, raiz quadrada de índice 2, expoente vai 2, corta, sobra 2. Está aqui, a tangente do alfa vale 1, a tangente do beta vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito bem.
Agora ele quer calcular ainda a tangente do ângulo gama, que é esse terceiro aqui. É a mesma situação, ó. Agora você tem que esse cateto mede 1 e esse cateto aqui, para esse triângulo do meio, tem dois catetos. Esse mede raiz quadrada de 2 e esse mede 1. Se você conhece esses dois valores, dá para calcular essa hipotenusa, não é? Então vamos lá calcular outra hipotenusa. Olha lá, calcular a hipotenusa está aqui, o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Porque se você conhece dois lados do triângulo, conheço esse e esse daqui, o terceiro lado posso calcular com o teorema de Pitágoras. Ali nós vamos calcular a hipotenusa, porque a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado. Eu posso chamar a raiz quadrada de 2 de b e esse de c. Ou tanto faz, né? A ordem não importa. Então o b vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais o c, que é 1, e fica ao quadrado, né? Ó, primeiro vale a raiz quadrada de 2, primeiro cateto, e o segundo vale 1. Muito bem. Dando sequência, ó, a ao quadrado, que é a hipotenusa, a raiz quadrada tem índice 2, e expoente 2, dá para cancelar, sobra 2. Mais 1 ao quadrado, 1. Logo, a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, vai ficar igual a 2 mais 1, 3. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, então o a vai ser, a hipotenusa será raiz quadrada de 3. Encontramos que essa hipotenusa aqui, ela vale raiz quadrada de 3. Legal. Agora que eu conheço esse cateto e esse, dá para calcular a tangente do ângulo gama. Olha lá, ó. A tangente do ângulo gama vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente. O gama está aqui, ó. O cateto oposto vale 1, que está lá, e o cateto adjacente vale raiz quadrada de 3. Aqui vale raiz quadrada de 3. Como foi feito naquele anterior, vamos fazer direto, né? Ó, você não deve, né, deixar a raiz quadrada do lado de baixo, aqui no denominador. Então tem que ser feita a radiciação. Vamos só arrumar esses números aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né? Ó. Então assim, essa raiz quadrada não pode ficar no denominador, ela deve sair daí. E o processo para tirar a raiz do denominador é multiplicar numerador e denominador pelo denominador, não é? Que é a raiz de 3. Então em cima raiz de 3, embaixo raiz de 3. Multiplicando, olha lá, 1 raiz de 3, uma vez a raiz de 3, vai dar raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Em cima fica raiz quadrada de 3, e embaixo, raiz quadrada tem índice 2, e expoente 2, dá para cancelar, sobra o 3. Ou seja, a tangente do ângulo alfa vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. E aí está resolvido esse exercício. Olha lá. Calcule tangente do ângulo alfa. Vale 1. Tangente do ângulo beta. Vale raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente aqui, ó, do ângulo gama, né? Se for o primeiro cálculo, se for o segundo, se for o terceiro. A tangente do ângulo gama, perdão, né? Eu tinha dito lá que era alfa, né? A tangente do ângulo gama vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá aí. Esse aí está resolvido, né? Esse está resolvido. E eu espero você para corrigirmos o próximo exercício. É logo na sequência, hein? Até já!